Bom dia, de fato, Geraldo, estamos hoje realizando uma audiência pública a partir das 17h30 na Câmara Municipal de Caicó e esclarecer, convidando a todos cidadãos, esclarecendo que o Ministério Público vem acompanhando há bastante tempo na área da saúde a situação das unidades básicas de saúde da rede municipal de Caicó e durante esse processo foram verificadas uma série de dificuldades, né, de fragilidades no que diz respeito à estrutura física e mesmo ao pessoal, né, recursos humanos, como se fala, nesse sistema, nas unidades básicas de saúde. Isso foi, a partir da constatação das dificuldades, o Ministério Público passou a dialogar, não só com a administração municipal, mas particularmente com o Conselho Municipal de Saúde de Caicó, a Câmara Municipal e todos os que, de algum modo, demonstraram interesse. A partir disso, depois de um processo que durante todo esse ano, até agora, nós tivemos uma série de reuniões e o Ministério Público firmou um acordo com a gestão municipal, com a participação da sociedade, particularmente do Conselho e da Câmara Municipal, e foi estabelecido um cronograma para que fossem realmente adequadas, né, modificadas, reformadas as unidades básicas de saúde. E nesse processo verificou-se que, particularmente, a população da zona rural era mais desassistida na área de saúde. Para você ter uma ideia, tínhamos uma unidade móvel que fazia esse atendimento na zona rural e ela estava sem funcionar, né? Ela era quebrada. Tínhamos uns pontos de apoio que estavam com muita dificuldade na zona rural, então a zona rural passou a ser, durante esse processo, uma preocupação maior. Isso tudo foi trazido ao conhecimento do Ministério Público pelo Conselho Municipal de Saúde. E a partir daí foi feito exatamente esse acordo e a Câmara Municipal demonstrou interesse em contribuir porque, entenda, colocar no papel é uma coisa, mas reformar, estabelecer, regularizar essas unidades básicas de saúde e os pontos de apoio, isso exige dinheiro, isso exige orçamento. E essa audiência pública que irá ocorrer hoje a partir das 17h30 é exatamente para que os vereadores eles se posicionem já no sentido de indicar qual será o aporte, quanto serão as emendas que serão colocadas no orçamento municipal para essas reformas, essas adequações das unidades e pontos de apoio da zona rural, porque muitos desses pontos, os pontos de apoio, na verdade, eles não são, nem do ponto de vista legal, eles não estão regularizados no Cadastro Nacional dos estabelecimentos de saúde. E isso tem um grande efeito, um efeito prejudicial no sentido de que não se pode reformá-los com recursos federais, né, com as emendas do governo federal. É preciso que, primeiro, esses pontos de apoio estejam regularizados para que, a partir daí, sim, eles sejam cadastrados, né, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então esse é o foco da audiência pública e é importante que os cidadãos participem desta audiência pública. Depois dessa audiência, deverá ser produzido um documento, algumas medidas serão tomadas depois da audiência de hoje? Na verdade, essa audiência pública é uma das ações que o Ministério Público está desenvolvendo no sentido de acompanhar esse processo. Porque, como eu disse já inicialmente, nós temos um cronograma para que sejam adequadas todas as unidades básicas de saúde e também os pontos de apoio da zona rural. E quem anda acompanhando aí os meios de comunicação tem conhecimento
de que algumas unidades já estão sendo reformadas, né? Isso aí a gente acompanha, eu acompanho não só como promotor da área de saúde, mas como cidadão mesmo, a gente fica verificando que várias unidades básicas de saúde estão sendo alvo de intervenções no sentido de sanar suas irregularidades. Então, essa audiência pública é para que realmente a Câmara Municipal, o Legislativo caicoense, diga qual será a contribuição por meio de emendas, mas a gente continua acompanhando todo o cronograma estabelecido e na expectativa de que, de fato, nós tenhamos no espaço de tempo aí de até o primeiro semestre de 2024 todas as unidades básicas reformadas e todos os pontos de apoio da zona rural funcionando regularmente e adequadamente e prestando um serviço de qualidade e eficiência que a população tem direito, né, e aguarda ansiosamente. Além da questão dos vereadores, das suas respectivas emendas, como é que a população pode contribuir? Dando ideias, sugestões? Essas sugestões elas serão levadas em consideração? Como é que funciona essa relação com a população? O Ministério Público tem buscado cada vez mais, Geraldo, dialogar com o cidadão e dizer que, veja só, esse caso mesmo das unidades básicas, o nosso trabalho iniciou com foco exclusivamente nas unidades básicas de saúde que ficam na zona urbana. E quem chamou a atenção para os graves problemas da zona rural foi exatamente a população. Quer dizer, não estava no radar do Ministério Público os pontos de apoio da zona rural. Exatamente porque, como eu já tinha também chamado a atenção, sequer existe esse cadastro desses pontos de apoio como estabelecimentos de saúde. Quer dizer, a realidade existem de fato, mas nos documentos oficiais, formalmente, isso não aparecia na investigação do Ministério Público. Então, tem muita coisa que só o cidadão, aquele que está realmente, que sente, né, no seu bairro, ou no sítio onde ele reside, ou próximo onde ele precisa ser atendido, é que leva isso ao conhecimento do Ministério Público, muitas vezes até do gestor, que desconhece em algumas situações o que de fato acontece lá na ponta, como se diz, né? Bem distante do foco do Ministério Público, ou mesmo do gestor, ou do vereador, né, do representante do Legislativo, que então é uma ocasião privilegiada para que se leve ao conhecimento de todos os envolvidos e interessados, inclusive do Conselho Municipal de Saúde, a qualquer demanda que, por acaso, não tenha sido contemplada. Essa é a ideia e, de todo modo, no dia a dia, o Ministério Público está aberto hoje, até por WhatsApp, né, por e-mail, ou presencialmente, trazer suas questões e, a partir daí, obviamente, verificando o Ministério Público que aquilo tem relevância social, é uma questão, não é muitas vezes uma intriga, né, de alguém contra alguém, de um cidadão contra um funcionário, mas sim uma demanda por um bom serviço. O Ministério Público realmente adota as providências e, num processo particularmente de diálogo e de negociação, busca a solução. Essa é a ideia. Agora, em se tratando de saúde, a estrutura de uma unidade básica ela precisa estar organizada para a população, não só as questões físicas, mas a questão estrutural de funcionários. É fundamental para o andamento da saúde pública que a unidade básica ela leve as questões para a população. Com certeza. O Ministério Público tem percebido que, por exemplo, a gente fala muito, diz, o prédio tem que estar adequado, né, para que o cidadão tenha acesso, tenha ali os profissionais para prestar o serviço, tem os equipamentos, né?
tenha os insumos, o medicamento necessário, tudo isso, porque quando falta algo, pode ter tudo, mas se falta uma parte, se falta um equipamento, né? Se falta uma cadeira do dentista está quebrado, não adianta ter o dentista, né? Se você não tem acesso, né, o cidadão idoso, particularmente, as pessoas com deficiência que não chega, tem dificuldade de acessar, de se dirigir até a unidade básica de saúde, isso é um problema. E nós temos verificado, falando, só dando como exemplo nisso, que muitas vezes até você adequou a unidade básica de saúde para que o idoso tenha condições de se locomover até lá, o que um cadeirante, por exemplo, mas se percebe que o entorno, todo o entorno daquela unidade básica de saúde, ele é inacessível, seja porque não tem a rua pavimentada, né? Seja porque não tem calçada. Vi ali uma coisa que me impressionou, em um bairro que próximo à unidade básica de saúde tem não sei como é, um ferro velho, o que está acontecendo, que a rua está totalmente tomada, até verificado quem é que está fazendo aquilo, exatamente como é que agora sim. Chama a atenção, né? Chama a atenção até de quem não tem visão, né? Como é o caso desse promotor aqui, mas porque o motorista disse, não tem como passar aqui com essa ruma de ferro velho jogado na rua. Então, assim, a gente está agora tentando atuar nessa questão, como verificando que a gente tem que ter preocupação com os entornos das escolas do município de Caicó, com os entornos das unidades básicas de saúde, porque não é só dizer, tem uma rampa ali, dá certo para o cadeirante entrar e tudo, mas e o entorno, se o cara não pode chegar próximo, isso também se refletiu, e é importante dizer, nesse processo eleitoral, né? Agora no primeiro turno, que idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência enfrentaram dificuldades para votar, e essas dificuldades também, já partindo para outro assunto, preconceito das pessoas, né? Por exemplo, para que esse idoso está aqui votando, podendo estar em casa, né? Esse cadeirante, assim, o povo não entende que todos são cidadãos, né? Então, preocupações que a gente está tendo aí, e que se envolve, né? Como se diz, a gente precisa de uma atuação mais transversal nessa área, né? Mas na área da saúde, o grande evento é essa audiência pública de hoje, a partir das 17h30 na Câmara Municipal, e o Ministério Público espera que a população participe. Doutor Vicente, aproveitar a oportunidade, semana passada o senhor recebeu uma medalha da Justiça do Trabalho, e isso é por causa dos trabalhos relevantes que o senhor tem feito aqui na cidade de Caicó. Que importância tem? De fato, do ponto de vista pessoal, eu fui homenageado com a medalha dos 80 anos da Justiça do Trabalho, dizendo, a Justiça do Trabalho, ela é a justiça social por excelência, né? A justiça que se preocupa em equilibrar as relações de patrões e empregados, né? Da livre iniciativa e dos trabalhadores, e há uma preocupação no Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de assegurar a inclusão, a acessibilidade, o respeito à diversidade, e essa gestão do Tribunal Superior do Trabalho tem focado exatamente no respeito, na garantia de direitos de pessoas com deficiências no ambiente de trabalho, né? E aí, de fato, o meu nome apareceu como alguém que, além de atuar nessa área, mas também de ter a experiência de ser pessoa com deficiência, né? Então, para mim foi uma grande honra, uma grande alegria, e até destaquei, não sei se já saiu lá, mas até destaquei estava vindo de Caicó, né, para Brasília para receber essa homenagem, e entendendo essa homenagem não como uma satisfação pessoal exclusivamente, mas sim como uma das ações que o Tribunal Superior do Trabalho
nos últimos tempos vem empreendendo e adotando para realmente assegurar cada vez mais inclusão e acessibilidade. Então, assim, não era só uma coisa que dizia respeito a Vicente Elísio de Oliveira Neto, mas sim que dizia com essa reivindicação, com essa aspiração de cada vez nós termos um ambiente, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente escolar, seja em qualquer espaço de convívio social, que se respeite as diferenças e que se entenda que todos são cidadãos. São diferentes, mas somos iguais no sentido de que somos seres humanos e que temos direito à cidadania e que não podemos ser excluídos de nenhum espaço, né? Seja ele na escola, na família, na comunidade e mais particularmente, né, no mundo do trabalho, porque quem fica afastado do trabalho, né, ele vai ter sérias dificuldades para garantir com autonomia e independência a sua sobrevivência. Então é isso, fiquei muito feliz, mas particularmente por entender que não diz respeito ao cidadão, diz respeito a toda a coletividade. Doutor Vicente Elísio, muito obrigado pela entrevista e o espaço do Sistema Rural de Comunicação fica aberto para que o senhor possa convidar a população para participar da audiência pública sobre as unidades básicas. Agradecer sempre a cobertura que o Sistema Rural sempre assegurou e continua assegurando a atuação do Ministério Público aqui em Caicó e na região, e reforçar que, muito importante, a audiência pública que ocorrerá hoje a partir das 17h30 e todos e todas estão convidados a se fazerem presente e contribuir nesse processo, porque a gente pretende efetivamente, no primeiro semestre de 2024, fazer um balanço para a população prestar contas, né, do que de fato aconteceu, de tudo aquilo, de todas as medidas que são imprescindíveis para que a população caicoense seja bem atendida na rede municipal de assistência à saúde.